Bom dia, irmãos. Eu sei que muitos de vocês, é para outra vez o Nando, não. Isto é três fins de semana seguidos, mas eu acho que, eu por mim tinha ficado a semana passada, mas depois o nosso irmão Carlos e o Zé, seria bom completarmos, há muito mais para dizer, mas não queria deixar de poder completar por assim dizer, estas três fases em que a gente falamos. A primeira foi dirigida aos homens, a segunda foi dirigida às mulheres, às esposas, e esta última eu gostaria de, em particular, falar acerca dos filhos. E lá está, os lares são isto, né? É o complemento disto tudo, é que faz um lar. E pela graça de Deus, nós temos na palavra, através da palavra de Deus, um ensinamento muito sólido em relação aos nossos filhos. Nós, há uns tempos atrás, aqui houve um jantar, e eu dou graças a Deus pela igreja, porque tem esta iniciativa. Tivemos um jantar em que os mais novinhos ofereceram um jantar aos pais. E nós estivemos aqui e foi muito bom a comunhão que tivemos. Mas não só a comunhão, e quero aproveitar para dizer isto, depois tivemos um momento em que foi a palavra de Deus, foi o centro da nossa comunhão e da nossa intimidade uns com os outros, onde podemos ouvir, e a nossa a Andreia, assim como outros irmãos da Escola Dominical, outros professores da Escola Dominical, ela arranjou e foi uma apresentação de um pequeno vídeo em que falava acerca de algumas questões muito importantes, e eu hoje vou falar um pouco acerca disso, aproveitando aquilo que ouvi naquele dia, e acho que é pertinente para nós podermos ter ensinamento através daquilo que se ouviu naquele dia e pegando na palavra de Deus, solidificando tudo aquilo que ouvimos com a palavra de Deus, que é o mais importante. E falamos acerca de alguns erros que os pais cometem, e hoje vou falar também um pouco acerca disso. Como sabemos, o casamento, instituição criada por Deus, nunca foi jamais instituída para que fosse um fracasso. Ou seja, não foi estabelecido para que o homem fosse feliz, de maneira nenhuma. A felicidade, sim, depende da nossa intimidade com Deus, quer esteja casado ou não esteja casado, mas esse é o foco principal, é a nossa comunhão com Deus que faz a diferença toda. Mas lá está, estando casados, o Senhor depois faz com que essa felicidade seja uma consequência de muitos fatores. Primeiro do fator que é a nossa intimidade com Deus, e depois as coisas acontecem normalmente. E depois vêm os filhos. E a gente depois não dorme a primeira noite e diz: epá, felicidade irritante, pá, que isto não se cala, toda a noite a chorar. Mas vêm os filhos. E os filhos não são um problema. Nós já vimos que quando acontecem algumas situações e uns atritos no lar, nós vemos que a mulher, a esposa que Deus nos deu, não pode ser um problema. E nós já falamos disso. Nem o esposo pode ser um problema. E agora vêm os filhos. E os filhos não são um problema. Os filhos são a herança de Deus. Eu vou ler o Salmo 127 e nós vamos basear, não me vou basear em Gênesis, mas sim no Salmo 127. E a palavra de Deus diz-nos assim, no Salmo 127. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. E de facto, neste salmo nós podemos tirar grandes ensinamentos em relação à educação dos nossos filhos e em relação aos filhos. Uma das coisas que de facto é muito importante nós termos noção é de que os filhos são a herança de Deus. E uma herança tem que ser cuidada, porque foi algo que nos foi dado. Então nós temos que ter esse cuidado de poder, se Deus deu-nos algo que é uma bênção para a nossa vida, supostamente seria uma bênção para a nossa vida, então o nosso cuidado tem que ser extremo. O nosso cuidado tem que ser baseado no quê? Naquilo que eu acho que é correto,
Não, é naquilo que Deus diz. Lá está, o arquiteto do lar, o arquiteto do casamento, ele tem algo para nos dar, para poder, tem um projeto também em relação à educação dos nossos filhos. Então eu tenho que pegar nesse projeto, que é a palavra de Deus, e a pô-lo em prática. E Deus, de facto, é um Deus prático, e Ele quer isso na nossa vida. Quando nós lemos nesta passagem, nós vemos que o Senhor refere-se aos filhos a flechas na mão do valente, na mão do guerreiro, neste caso. E é mesmo assim, irmãos. E ele diz, quando a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava é o sítio onde se põem as flechas, nós jamais vemos um guerreiro caminhar para a batalha sem as flechas na aljava. Irmãos, acima de tudo, primeiro passo, é muito importante os nossos filhos estarem connosco. Nós não podemos, um guerreiro não pode ir para a batalha sem as flechas na aljava. É um erro tremendo, nós caminharmos, ou supostamente nós queremos caminhar uma vida com Cristo e não envolvermos os nossos filhos. Não é isso que a palavra de Deus diz. A aljava, o sítio onde nós pomos as flechas, são os nossos filhos. A aljava caminha com o guerreiro, ele até dorme com ela, porque a qualquer momento, e a aljava e as flechas são feitas para quê? Para nas alturas mais complicadas que existem. E eles têm que estar ali preparados. Nós temos que preparar os nossos filhos, com um propósito, com um objetivo. E quando nós lemos que de facto os nossos filhos são flechas, eles servem para quê? Para proteger. Eles servem para proteger os pais. Quando na palavra de Deus nós lemos que os filhos devem honrar o pai e a mãe, é com esse objetivo. É de superar as dificuldades dos pais, é protegê-los, é cuidar deles um dia mais tarde. Esse é o objetivo. Quando nós saímos fora do projeto de Deus para o lar, tudo funciona mal. Porquê? Porque nós vamos priorizar o nosso eu. E o nosso eu é contrário à palavra de Deus. Então, se nós adquirirmos isto como verdade nas nossas vidas e aplicarmos na prática, tudo vai funcionar bem. E um dos grandes erros, o primeiro erro, é nós priorizarmos a felicidade dos nossos filhos. E vocês dizem assim, Nando, tu estás louco. Quem é que não quer ver um filho feliz? Eu quero ver os meus filhos felizes. Mas nós já vimos que a felicidade não é um objetivo. Porque o meu filho pode dizer assim, pai, eu se tiver a última geração de telemóvel, eu vou ser o jovem mais feliz. E eu vou pensar, eu vou dar tudo para que ele tenha esse telemóvel. E ele vai ter o telemóvel, e ele vai estimar o telemóvel durante um mês. Depois de um mês, aquilo já deixa de fazer sentido para a vida dele. E ele deixa de ter aquele objetivo. Então, já não é feliz. Ou seja, eu abdiquei, se calhar, de tempo para estar com os outros irmãos, com os outros irmãos dele. Abdiquei de tempo de estar a servir o meu Deus. Para quê? Para trabalhar, para lhe dar um telemóvel que ele quis, que isso é que lhe fazia feliz. Quantas vezes nós levamos uma vida de sacrifício pela carreira dos nossos filhos? É isso que lhes vai trazer felicidade. Quantos há que acabam de fazer a faculdade e não vão exercer o curso que tiraram? E nós abdicamos uma vida inteira. Irmãos, a felicidade não é um objetivo. A felicidade é uma consequência. E é uma consequência, assim como é no casamento, no relacionamento de esposo e de esposa, uma consequência de andar com Deus, é a mesma coisa com os nossos filhos. O maior modelo de educação que nós vemos é o mesmo tratamento, na Bíblia, na Palavra de Deus, é o mesmo tratamento que Deus tem para connosco. Esse é o maior exemplo. O Senhor dá-nos as diretrizes com muito amor e carinho. E nós temos que segui-las, porque se não as seguirmos, vai haver uma consequência. Então nós vemos que a felicidade dos nossos filhos não pode ser a nossa prioridade. Aquilo que eles acham que é bom para eles e que os vai fazer feliz, que nós não possamos fazer disso uma prioridade. Porque, como costumamos dizer, nós já passamos pela idade deles. Quantas vezes nós priorizamos e esforçamos-nos por apoiar um relacionamento amoroso dos nossos filhos? Para que eles não fiquem... de facto, se é aquilo que ele quer, então vamos trabalhar, não vamos falar, não vamos tocar nesse assunto, porque ele diz que aquela moça vai ser a felicidade da vida dele. Então eu não vou tocar nesse assunto, eu não vou dizer os perigos que lhe espreitam, eu não vou lhe mostrar isto que eu estou a ver e que não está correto, porque isso vai ser a felicidade dele.
Não é isso que Deus nos diz. A palavra de Deus diz que nós devemos nos admoestar o tempo inteiro. E isso da mesma maneira funciona com os nossos filhos. Nós devemos admoestar o nosso filho, corrigir com amor. Essa é a nossa função. Nós não devemos pensar de maneira nenhuma que a felicidade dos nossos filhos, isso é a minha prioridade. Eu tenho que fazer tudo aquilo que está ao meu alcance para eles poderem ter aquilo que eles acham que vai ser a felicidade deles. Temos de ter cuidado, porque isso depois traz consequências, irmãos. Quando eles caírem no mundo dos adultos, eles vão perceber que o mundo não gira à volta deles. E quem é que vai sofrer? Eles vão sofrer. São os nossos filhos que vão sofrer. Porque vão perceber que, afinal, o mundo lá fora não é assim. O mundo lá fora não luta para que eles estejam bem. Pelo contrário. Então eles caem despreparados para a vida. Cuidado, irmãos, quando nós lutamos só para os fazer felizes. É muito importante nós termos noção do que é o conceito de felicidade. Se nós pensarmos que é aquele objetivo, então estamos a agir mal em relação aos nossos filhos. Um dos segundos erros que os pais cometem é nós querermos projetar as nossas vidas na vida dos nossos filhos. Aquilo que muitas das vezes nós não conseguimos atingir no passado, nós queremos que os nossos filhos atinjam. Então estamos a arranjar dois problemas para Deus. O primeiro problema é que essa não é a vontade de Deus. E o problema é que Deus quer que nós possamos induzi-los de uma maneira, ou seja, a vontade de Deus em relação a nós podermos educar os nossos filhos, ela tem uma base, que é a palavra de Deus, e ela tem uma direção, e nós estamos a ir noutra. Já aí é um problema. E a seguir, aquilo que Deus planeou para os nossos filhos como pessoa única, Deus fez-nos únicos. Nós podemos ter 3, 4, 5 filhos, podemos ter a aljava cheia. Nenhum deles é igual. Não sei se vocês já repararam, mas existem setas. As setas não são todas iguais. Para quem minimamente conhece, existem setas com pontas diferentes para vários objetivos. Existem setas, por exemplo, em que a ponta é uma bola de borracha para atingir o alvo, magoar, mas não ferir. Existem outras que a ponta é mesmo uma ponta para ferir. Outras em que a ponta, em vez de ser para ferir, funciona de outra maneira. São diferentes também, com objetivos diferentes. Então Deus criou-nos os filhos com um propósito para cada um deles. E aí é um grande milagre de Deus. Então nós vamos estar a impedir isso, quando nós queremos projetar nos nossos filhos aquilo que nós não fomos. E isso é muito mau. É mau porquê? Porque muitas das vezes nós castramos a inocência dos nossos filhos. Quando nós, muitas das vezes, o que é que nós queremos fazer? Nós podemos ler Isaías no capítulo 58. A propósito disto, no versículo 9 até o versículo 11, a palavra de Deus diz-nos assim: Então clamarás ao Senhor e te responderá, gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estenderes o dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Irmãos, nós depositarmos aos pés de Deus todas as nossas falhas, tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, e o Senhor vai fazer o resto. O Senhor vai fazer com que os nossos filhos, na altura certa, e a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas, na altura certa, o Senhor move. Da mesma maneira, e nós podemos ter muitos filhos, o Senhor vai mover não vai mover da mesma maneira que vai mover outro. Agora, nós temos que deixar o Senhor direcioná-los, como é óbvio, na palavra de Deus, mas nunca tentar fazer com que eles sejam aquilo que a gente nunca foi. Isso é um erro muito grave, irmãos. Há uma das coisas que eu acho que é maravilhosa, e cada vez hoje temos menos, é quando eu ouço uma mãe dizer que a prioridade dela é educar os filhos e que ela sente prazer em estar com os filhos.
Isto hoje é raro. É raro hoje nós vermos uma mãe dizer assim: eu tenho prazer em estar com os meus filhos. Porquê? Porque as mães, os pais não têm prazer em estar com os filhos. Porque, estando de férias, metem-nos no ATL. Eles estão de férias, os pais estão de férias e põem os filhos no ATL. Não querem passar tempo com os filhos, mas querem que o filho seja, aquilo que eles almejaram ser um dia. Se hoje uma mãe que diga que sente prazer em estar com os filhos em casa, em cuidar deles, as pessoas olham para essa coitada, parece ter uma doença. A mãe parece que tem uma doença contagiosa e dizer, coitada, o que é que ela é? Que desgraça. É o maior investimento que os pais podem fazer é estar com os filhos. O que é que o nosso Deus quer? O que é que Ele quer connosco? É estar connosco. Esta comunhão e esta intimidade que Deus quer ter connosco é a mesma intimidade que Deus quer que nós pais tenhamos com os nossos filhos. Então o facto de nós querermos projetar a vida aos nossos filhos, nós estamos a pôr-lhes uma bagagem para a qual eles não estão preparados. Nós o ano passado no IJC falamos acerca das bagagens aos nossos jovens. E nós às vezes, a bagagem emocional, eles hoje em dia têm uma carga muito grande. Mas infelizmente, às vezes, nós próprios pomos bagagem em cima dos nossos filhos que não lhes compete a eles carregar aquela bagagem. Deixamos ser Deus, pôr na altura certa e no tempo certo, porque tudo tem o seu tempo. Deixamos os nossos filhos crescerem naturalmente. Não tenhamos de fazer com eles aquilo que... Porque é assim, eles são flechas. São flechas para quê? Para nós pegarmos neles e direcionarmos. O barro, que é onde Deus transforma, eles também são barro. Mas nós não podemos inverter a coisa. Nós não podemos dizer assim, Senhor, eu transformo e tu direcionas. Isso não funciona. É, Senhor, tu transformas o meu filho. Por favor, transforma o meu filho e dá-me capacidade para eu direcioná-lo. Essa tem que ser a vereda. É eu direcionar o meu filho com a ajuda de Deus e é Deus que transforma. Mas nós às vezes invertemos a coisa. Nós dizemos, Senhor, direciona o meu filho. Direciona o meu filho na carreira profissional dele, no relacionamento dele, mas que seja eu a transformar a vida dele. Não pode ser assim, irmãos. Isso não funciona, nem nunca vai funcionar. Outro erro muito importante, e nós temos de ter cuidado com isso, é não deixamos os nossos filhos forçarem-se ou lutarem pela vida. Na primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo diz isto a este homem. No capítulo 4 e no versículo 15, nós podemos ler. Vamos ler a partir do versículo 12. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sei o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e na doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. A preocupação aqui do apóstolo Paulo era dizer assim, esforça-te para que tu possas andar direito nos caminhos de Deus. Esforça-te para quê? Para que ninguém despreze a mocidade que há em ti. Nós, como pais, o facto de nós não querermos que os nossos filhos se esforcem, nós vamos estar a beliscar a vontade de Deus para a vida deles. Quando eu digo, nós os pais temos essa tendência em querer proteger os nossos filhos ao ponto de não querer que eles se esforcem, como que muitas das vezes acontece, pequenas etapas da vida, são pequeninas coisas que acontecem desde o início. Desde a idade do Daniel, desde a idade da Esther. Quando os nossos filhos começam a dar os primeiros passos e quando saem do gatinhar, muitas das vezes o pai o que é que faz? Pega nos dedos, mas depois larga, para eles darem os primeiros passos. Ou seja, é um incentivo a eles esforçarem-se a fazerem por eles próprios. Agora imaginem que a gente pega num bebê e nunca, mas nunca,
anda sempre com ele ao colo, nem nunca faz para que ele possa tomar o passo a seguir. O que é que vai acontecer? Ele não se vai esforçar e ele vai se habituar àquilo. Ou nós pensamos que os nossos filhos, muito bebezinhos, eles apanham manhas com dias. Experimentem andar com ele no colo um dia inteiro, assim que os primeiros dias de nascimento, andem com ele um dia inteiro ao colo e depois vão ver o que é bom para a tosse. Aconteceu comigo. Eu passava, às vezes, à noite agarrado à parede com a alcofa assim, para ela adormecer, mas era uma manha que eu estava a pôr à minha filha. Ou seja, eu não estava minimamente a fazer o meu papel, que era fazer com que ela se esforçasse de estar na cama dela, habituar-se a estar na cama dela, para depois as coisas acontecerem naturalmente. Não, eu estava a impor aquilo que eu achava que era correto para que ela tivesse, para que não chorasse, como se o choro matasse alguém. Há pequeninas coisas, irmãos, que é muito importante, são pequeninos passos. Nós vemos coisas mínimas, como, por exemplo, nós devemos criar regras no nosso lar. Se não criarmos regras no nosso lar, vai ser uma anarquia total. E criar regras passa por eles esforçarem-se para cumpri-las. É este preparar, estas pequeninas coisas que nós às vezes até não achamos assim muito importantes. Mas o que é isto? Coitadinho, olha, faltou à escola. Eu justifico a falta dele. Tal, teve doente, pimba. Isto é, minimamente, nós não esforçamos, não damos aos nossos filhos as ferramentas necessárias para eles lutarem pela vida. Porque um dia, ainda esta semana, na reunião da JC, houve uma nossa irmã que contou um episódio engraçado. E eu achei isto engraçado, mas ao mesmo tempo lastimável. De alguém, isto porquê? Porque esta pessoa, provavelmente, nunca os pais fizeram com que ela se esforçasse para nada. Uma pessoa que hoje é adulta, está no mundo do trabalho e nunca chega a horas ao trabalho. Ela entra às 9 da manhã, mas chega às 9h30, 10 horas, e ela ficou indignada porque o patrão chamou a atenção. Porque assim, como é que é possível eu chegar às 9 horas ao trabalho? Eu não consigo. Essa pessoa diz que não consegue. O que é que acontece? O patrão vai dizer, olha filha, não te preocupes, chega a hora que tu quiseres e ao fim do mês o teu salário será o mesmo. O que é que vai acontecer? Vai-se embora, o patrão põe-a na rua, como é óbvio. Porquê? Porque não houve um preparo. Não houve minimamente um esforço da parte dessa pessoa de se levantar de manhã para ir para a escola, de se levantar ao fim de semana ou domingo para estar a horas na igreja, de se levantar tem um compromisso com os colegas, tem que se levantar àquela hora. É um compromisso que tem com os colegas. Mas é um compromisso que ela tem que o fazer. É este esforço que tem que haver da nossa parte como pais, e muitas das vezes nós tiramos isso da vida dos nossos filhos, porque coitadinho, é tão pequenino levantar-se tão cedo, ou é tão pequenino porque comprometeu-se e agora vai ter que ir à avó de propósito lá, cuidar das galinhas da avó, porque não, deixa estar, ele vai se sujar. Não, se ele se comprometeu, então tem que o fazer. São estas pequeninas coisas que não são coisas difíceis, mas são coisas que nós temos que ter esse cuidado. Um dia, se nós não fizermos isso, um dia os nossos filhos vão se casar. E na mínima questão que houver, eles desistem do casamento. Porque não foram habituados a esforçar-se a nada. Então vão desistir também. Se nunca foram habituados a ultrapassar barreiras e a ultrapassar etapas, não é no casamento que vão ultrapassá-las, quando eles não adquiriram isso antes. É um trabalho muito importante, irmãos, o educarmos os nossos filhos nos caminhos do nosso Deus. Nós vemos que em nenhuma altura o Senhor Jesus Cristo, enquanto andou aqui, aquilo que o homem podia fazer, ele não faria pelos homens. Nós vemos que vários milagres, houve uma parte que as pessoas tiveram que fazer. Tiveram que ir buscar e encher os potes com água. Tiveram que tirar as ligaduras a Lázaro. Tiveram que remover a pedra. Tiveram que ir buscar os peixinhos e os pães para que houvesse o milagre. Aquilo que eu puder fazer, o Senhor não vai fazer por mim. Não adianta eu pensar assim, não, amanhã de manhã o meu filho vai ser outra pessoa, porque eu esta noite orei para que o Senhor pudesse transformá-lo. Então, e a minha parte? A minha responsabilidade? Irmãos, é tão bom quando nós vemos que no casamento Deus quer que nós possamos fazer parte da criação. Ou seja, Deus dá-nos algo tão pequenino, tão indefeso, e Deus diz, olha, eu quero que tu participes neste milagre maravilhoso, que é criar um ser, criar uma pessoa,
que um dia vai mudar uma geração. E nós vemos homens de Deus, Daniel, José e outros tantos, que mudaram gerações. Irmãos, cabe-nos a nós, é uma responsabilidade enorme, cabe-nos a nós pegar nos nossos filhos e pô-los às mãos de Deus e dizer: Senhor, capacita-me, porque ninguém nasce capacitado para educar um filho, e nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Não me vou alongar mais um erro, vou falar em 6, vou no quarto já. Muitas das vezes o nosso objetivo é eliminar qualquer sofrimento da vida dos nossos filhos. Vocês dizem: claro, eu não quero que o meu filho sofra, eu também não. Mas é assim, será que essa é a vontade de Deus? Vamos ler Romanos 5:3. E a palavra de Deus diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. O sofrimento, muitas das vezes, isto é como que, por exemplo, o nosso irmão Zé disse assim: para o ano vamos aos passadiços, e eu acredito que muitos irmãos aqui, no fim dos passadiços, vão descobrir músculos que nunca pensaram que existiam. Porque vai-lhes começar a doer partes do corpo, porque não sei quantos quilómetros é que são, eu já não me lembro, 10, 8, não interessa. E vão descobrir que, como é que é possível doer-me esta parte aqui? Porquê? Porque o músculo foi exercitado. Mas para ser exercitado, teve que penar um bocadinho, né? Teve que andar ali uns quilómetros valentes. Então, este exercitar faz quê? O músculo, quando é exercitado, torna-se mais sólido. Ou seja, torna-se com mais vigor. E na vida dos nossos filhos é isso, irmãos, por muito que nos custe. Nós vemos que os nossos filhos um dia vão sofrer uma desilusão. Vão sofrer desilusões. E o que é que nós temos que fazer com isso? Tirar esse sofrimento da vida deles? Os nossos filhos vão sofrer injustiças. Eu esta semana fui a uma reunião da escola da minha filha, da Raquel. E então estava lá na reunião e houve uma mãe que disse assim: professora, o meu filho foi injustiçado, porque quais são os critérios para tirar um 5? E a professora disse: olha, é de 90 para cima. E eu disse: pois é, o meu filho tirou 93 e teve um 4. Isso é uma injustiça. E eu já lhe disse a ele que nessa disciplina ele vai tirar um 1, porque eu disse-lhe mesmo para ele não se aplicar, porque foi injustiçado. Prontos, aquela mãe não consegue ver o filho injustiçado. E então tirou-lhe e disse mesmo: se ele tiver um 1, é com a minha autorização. Nossos pais, às vezes, temos essa tendência. O facto de queremos protegê-los demasiadamente, até nisso. Os nossos filhos, um dia, vão ter um sofrimento por expectativas não obtidas. Quantos há que têm excelentes notas e quando forem para a universidade, a coisa muda de figura. E se calhar vão baixar a nota. Ou se calhar até mantêm, mas eles têm que estar preparados para isso. Têm que estar preparados para que, se a nota baixar, nós vamos estar ao lado deles. Mas faz parte da vida esse sofrimento. Se calhar vai fazer com que eles se esforcem mais. Ou se calhar vai fazer com que eles não deem tanto valor àquilo que não tem valor. É muito importante, irmãos, nós termos noção de que o sofrimento, e nós vemos na palavra de Deus, produz coisas boas também nos nossos filhos. Agora, é importante nós estarmos com eles. Aí a coisa muda de figura. Uma coisa é eu eliminar o sofrimento da vida deles. Outra coisa é eu estar com eles. O que é que o Senhor faz connosco? O Senhor elimina-nos o sofrimento, as desilusões, elimina-nos expectativas não correspondidas, mas Ele está connosco. Ele diz que nunca nos abandona. Nós temos estado com os nossos filhos nos sofrimentos deles. Nós choramos com os nossos filhos. Nós rimos com os nossos filhos. Oramos com os nossos filhos. Perante um sofrimento, e eu acredito que nós como pais temos uma dificuldade enorme em perceber que os nossos filhos já estão grandes. Temos essa dificuldade. Eu acredito que há muitas mães aqui que quando o filho for para a tropa, eles levam o boné à porta do quartel porque está muito sol e o filho tem que ter o bonézinho, ou muitos pais. Ou eu acredito que sim. Acredito que... Porque é aquele instinto de mãe. Mas isso, irmãos, um dia os nossos filhos vão voar. Eles são setas. Eles não permanecem a vida toda na aljava. O guerreiro usa-as e aponta-as no sítio certo.
Agora, fugir desta ordem, fugir disto, sabem o que é que os nossos filhos se vão tornar? Alvos. E eu digo-vos uma coisa, o inimigo, os dardos do inimigo, procuram alvos. Então, que criemos os nossos filhos como verdadeiras setas do Senhor, não como alvos. Um alvo é algo muito fácil, é algo que se destrói, é algo que depois não tem vida. E eu não quero isso para os meus filhos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a nós percebermos isso, pois o sofrimento produz coisas boas. Por muito que isso nos custe, mas é verdade. Uma das coisas muito importantes, nós temos que ter noção disso, é entrarmos dentro do coração dos nossos filhos. E isso é difícil, irmãos. Se é difícil entrarmos ou tentarmos perceber a nossa esposa, que elas às vezes têm ali, os fios tocam uns nos outros e a gente não consegue perceber, nada, de repente a gente não entendeu o que aconteceu, mas muito, muito difícil é nós entrarmos no coração de um filho. Porquê? Porque existem barreiras naturais que se vão criando ao longo do tempo. E uma das barreiras, e essas barreiras não devem existir, irmãos. Os nossos filhos têm que olhar para nós como autoridade, mas essa autoridade tem que ser exercida com amor. Porque se ela for exercida com amor, na altura do sofrimento dos nossos filhos, eles vão, muitas das vezes eles não falam diretamente, mas eles dão a entender. Por expressões, por gestos, por comportamentos, e aí entramos nós em ação. Porque os nossos filhos não são iguais. Se nós temos um filho que é extrovertido, temos outro que é muito fechado. Então, se nós pensarmos que o mais fechado tem que agir da mesma maneira que o extrovertido, enganemos-nos, irmãos. São diferentes. Essa sensibilidade nós temos que procurá-la através da palavra de Deus. O Senhor age assim connosco, irmãos. Nós somos todos diferentes e o Senhor toca-nos a nós de maneiras diferentes. Então é da mesma maneira que nós temos que usar para com os nossos filhos. E chegar ao coração de um filho é estar com ele. É abdicar do nosso tempo, que é a moeda, nós ainda temos, o nosso irmão Carlos pregou acerca disso, a moeda de maior valor é o nosso tempo. Então nós temos que abdicar do nosso tempo para chegar ao coração de um filho. Os vossos filhos nunca se vão lembrar do telefone, não sei das quantas, porque daqui a muitos anos há outro telefone muito melhor. Mas eles vão se lembrar do tempo que vocês tiraram com eles para estarem juntos só. Jantem com os vossos filhos. Saiam com os vossos filhos. Pais, saiam com as vossas filhas. É muito importante isso, irmãos. As meninas geralmente têm uma visão diferente do pai. E se nós não chegarmos ao coração dos nossos filhos, se nós não estivermos perto dos nossos filhos, ouçam uma coisa, as nossas filhas, quem tem meninas, e eu sei que há aqui irmãos casais têm só meninas, que aquilo é só mulheres na casa deles, que é o caso do Pedro e do João, estou a olhar para eles, é muito importante as nossas filhas olharem para um pai como referência, porque é essa referência que um dia eles vão buscar para o casamento deles. E se nós não trabalharmos isso na nossa vida, primeiro temos que trabalhar isso na nossa vida, para poder então chegar ao coração dos nossos filhos. E isso é muito importante, irmãos. Eliminar o sofrimento dos nossos filhos. Temos que ter muita atenção a isso. E é chegar ao coração dos nossos filhos para que eles possam perceber que nós estamos ali para os ajudar. Não para tirar o sofrimento, mas sim para os ajudar. E passa muito por isso, irmãos. Estejam com os vossos filhos. O quinto erro é não devemos remover as consequências das suas atitudes, das suas más atitudes. Nós devemos instruir os nossos filhos e devemos falar com eles acerca do princípio da colheita. E eu já falei nisso. Gálatas 6:7, a palavra de Deus diz-nos assim, muito rapidamente. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, por tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Esta é a ordem das coisas. Se um filho nosso cometer um erro, ele vai ter que... As consequências vão estar lá. A nossa tendência é removermos essas consequências. Coisas muito simples, irmãos. Eu uma vez, nunca mais me esqueço, houve um casal que foi também com 3 filhos, foi jantar à nossa casa e a minha Priscila ainda era muito pequenina e o filho dele também era pequenino e sei que o filho dele fez qualquer coisa que não deveria ter feito à Priscila.
E os pais não saíram lá de casa enquanto esse filho não pediu desculpa à Priscila. Isto é, fizeste mal, a consequência é quê? Pedir desculpa. Então, o que é que eles fizeram? Ele não queria... Foi uma luta titânica. E meia hora. E eles disseram, olha, a gente não se vai embora enquanto tu não fores pedir desculpa. Porque isso é fazer com que ele sofra as consequências, que é o ir pedir desculpa, é engolir o orgulho. E os nossos filhos pequeninos, eles têm orgulho. Eles são orgulhosos, bem pequeninos. Qual é a criança que nasce, as primeiras palavras? Eu nunca vi nenhuma palavra, nenhuma criança, e estão aqui muitos pais, e que me possam desmentir. As primeiras palavras dos seus filhos, dos vossos filhos, foi desculpa? Não. É dá, realmente é dá. Água, mãe e pai vem depois, mas eu nunca me parece que seja mãe ou pai. Realmente é dá ou água, é o ter. E o facto de nós fazermos-os pedir desculpa é pensarem no erro que cometeram. São pequeninos passos. Esse é um pequenino passo, não é difícil. Deus não nos... Vamos lá ver uma coisa. Deus faz com que nós demos pequeninos passos. Para que as grandes coisas é Deus que faz. É Deus que transforma o coração dos nossos filhos. Então, o remover as consequências de uma má atitude, isso vai fazer com que os nossos filhos não se preparem. Eles não se preparem. Porque um dia eles vão cometer um erro no trabalho. E vai haver consequências. E se o patrão chegar e disser assim, olha, desculpa lá, mas isto que tu fizeste não é correto. E, olha, a penalização vai ser esta. E ele só tem que pedir desculpa, patrão. E a vida andar para a frente. E ultrapassar isto. Senão os nossos filhos não vão estar preparados para a luta. Eles vão sofrer muito. Há uma tendência muito grande da nossa parte, educar os nossos filhos a curto prazo. Isso é um erro, irmãos. Nós não devemos educar os nossos filhos a curto prazo. É uma alma que está ali, que o Senhor nos deu para nós fazermos parte de cuidar, de criar, de ajudar a poder eles crescerem, a direcioná-los no caminho de Deus. E uma alma, ela é eterna. Como é que nós podemos educar um filho a curto prazo? Como se ele simplesmente existisse naqueles primeiros anos de vida até aos 16, 17, 18 anos. O que é que são 18 anos, irmãos? Há muitos aqui que já têm os filhos já passaram a faixa dos 18. E se vocês falarem com eles, dizem assim, foi ontem que eu lhe mudei as fraldas. Foi ontem. Ele já tem 19 anos, já tem 20. Eu não posso educar o meu filho a curto prazo. Tem que ser a longo prazo. E a longo prazo é prepará-lo, irmãos. Eu não posso remover as consequências do meu filho, porque se eu remover, eu estou a educá-lo a curto prazo. É mesmo assim. Eu não posso que o meu filho, não posso que ele parte o vizinho, o vidro do vizinho com a bola. Eu não posso chegar ao vizinho, olha, desculpe vizinho, fui eu sem querer, mandei uma pedra e parti o seu... Não, vem pedir desculpa ao vizinho. Olha, e o vidro do vizinho, eu vou tirar da tua mesada. Muitos pais podem dizer assim, tu és cruel em fazer isso. Coitadinha a criança, partiu o vidro sem querer. Sim, foi sem querer. Mas ele tem que perceber, para a próxima tem que ter mais cuidado. Senão ele não vai ter cuidado. Ouça uma coisa, se nós não fizermos com que os nossos filhos provem um pouco do amargo, que isto aparentemente é amargo, sofrer uma consequência é amargo, é doloroso, mas se nós não fizermos isso aos nossos filhos, eles nunca vão dar valor àquilo que é doce. O resto, porque vão pensar que a vida é muito fácil, mas ela não é. A vida não é fácil. Então, temos de ter esse cuidado de não tirar e não fazer com que as consequências, que eles não sofram as consequências. Nós não podemos nos esquecer de que um dia, quando eles forem adultos, eles vão ter os filhos deles. E as referências que nós lhes estamos a dar agora, eles vão transmitir aos filhos. E são gerações. Nós podemos quebrar maus hábitos, irmãos. E nós não podemos dizer assim, eu sabendo desta verdade, eu hoje que sou filho de Deus, eu sei desta verdade. Então é esta verdade que eu tenho que transmitir ao meu filho. Não foi aquilo de mau que eu adquiri através dos meus pais. Não, é esta verdade. E esta é a nossa bitola, irmãos. Se esta verdade eu transmitir ao meu filho, é esta verdade que ele vai transmitir aos meus netos. E a minha responsabilidade de cuidar deles na aljava, eu fico com a minha consciência tranquila perante Deus.
Eles vão tomar atitudes e muitas delas, se calhar, não vão ser as mais corretas. Mas a palavra de Deus diz que o caminho está lá. Se nós criarmos os nossos filhos no caminho, o caminho vai permanecer neles. E a gente queira ou não, o Senhor vai tocar na altura certa. Por último, um grande erro, eu já disse isto várias vezes, é nós prepararmos o caminho para os nossos filhos e não preparamos os filhos para o caminho. É preciso nós prepararmos os nossos filhos. Muitos de nós, se calhar, até gostaríamos de pavimentar o caminho deles, dos nossos filhos, com muita alegria, muita saúde, sem desilusões, sem nunca precisarem de se esforçar, de uma carreira profissional brilhante, de um casamento excepcional. Não gostaríamos de pavimentar o caminho dos nossos filhos assim? Gostaríamos de fazer isso, mas não é possível nós fazermos isso, porque eles vão fazer as escolhas deles. Agora, para eles fazerem as escolhas certas, nós precisamos de prepará-los. E aí é que é a grande tarefa. Mas ouçam uma coisa, irmãos, Deus está connosco nesta tarefa. Deus não quer... Quando Deus diz que está connosco a tempo inteiro, está nisto também. Que é muito importante, que a sociedade hoje desvaloriza. A sociedade hoje desvaloriza a família. Porque esse é o objetivo do inimigo. Ele, atacando as famílias, ele ataca sociedades inteiras, ele ataca o país inteiro. Então é isso que ele quer fazer. É diluir a família completamente. Então esta tarefa é muito importante, irmãos. Nós prepararmos os nossos filhos. E como é que é preparar o meu filho? Vocês têm a certeza da salvação dos vossos filhos? A minha pergunta que eu faço esta manhã é: vocês têm a certeza que os vossos filhos já deram o passo? E vocês dizem assim: pois é, Nando, mas só Deus é que sabe. É assim, só Deus é que sabe. Mas eu tenho feito a minha parte. É assim, nós às vezes mentimos-nos a nós próprios. O diabo é terrível e o inimigo põe coisas na nossa mente e faz-nos acreditar naquilo que não é verdade. E nós, muitas das vezes, mentimos a nós próprios porquê? O filho vai ao domingo à igreja. Então, o meu filho faz isto, o meu filho faz aquilo. Se vocês estiverem atentos e se vocês estão no coração do vosso filho, vocês vão perceber de que há coisas que se calhar é preciso vocês repetirem. Que se calhar é preciso vocês lutarem pela alma dos vossos filhos. Não há nada mais precioso, irmãos, nesta vida. A alma de um filho, a nossa alma, é algo mais precioso. A palavra de Deus diz que não há valor algum que se possa comparar com o valor de uma alma. Como é que nós podemos estar preocupados em evangelizar na igreja quando eu não tenho a certeza que o meu filho está salvo em casa? Quando eu não tenho a certeza de que os meus filhos estão salvos? É urgente, irmãos. Isso é prepararmos os nossos filhos. Primeiro, prepararmos-os e termos o cuidado de perceber como é que é o estado da alma do meu filho. Uma das coisas muito importantes, irmãos, depois deles darem o passo, é nós fazermos com que eles amem o nosso Deus de todo o coração deles, de toda a alma deles e de todo o pensamento deles. E sabem o que é preciso fazer para isso? É vocês viverem Cristo no vosso lar. É vocês fazerem com que eles andem na vossa aljava. Essa história de que, meu filho não tem que ir à igreja porque, ele está a dormir. Uma coisa é ele estar doente. Uma coisa é ele não estar bem. E eu preciso cuidar dele. Sim, preciso ficar em casa. Agora, eu não me vou envolver, eu não vou querer que o meu filho vá à escola dominical porque ele não quer. Não há nenhuma criança, eu não conheço nenhuma criança que por iniciativa própria queira ir para a escola dominical. No início. A primeira vez que uma criança cai aqui, ela por iniciativa própria não quer ir à escola dominical. Porque isso é avesso à sua natureza. A nossa natureza é avessa às coisas de Deus. Os nossos filhos são assim. Então é preciso eu direcioná-lo, eu prepará-lo e dizer assim, não, tu vais começar a ir à escola dominical, ele vai chorar a primeira vez, vai chorar a segunda, vai chorar a terceira, e há uns que ficam uma semana, mas depois vão se habituar. E há de haver uma altura que eles não querem outra coisa, irmãos. Isso chama-se preparar os nossos filhos. É muito importante nós termos noção de que eles são flechas. Eles não são barro nas nossas mãos. Quem os transforma é o Senhor. Eles são flechas. Em momento nenhum nós lemos na palavra de Deus que eles são transformados por nós. Eles são direcionados por nós. O Senhor pega em nós e diz assim, olha, eu quero que vocês façam parte disto. Mas vocês vão direcioná-los. Quem transforma sou eu. E a indicação está aqui. Olha, aqui está o projeto.
para vocês direcionaram-nos e eu transformo. Não nos podemos esquecer de que a obra de Deus, ela é feita de uma maneira pontual, ela é feita de uma maneira gradual. Não podemos exigir dos nossos filhos aquilo para o qual eles não estão preparados. É gradualmente. Eu não posso querer exigir do meu filho um entendimento espiritual quando eu não o tenho. Essa é a minha responsabilidade como pai. Então, se eu quero exigir, então eu tenho que ter isso para eu exigir do meu filho. É muito importante, irmãos, nós termos noção de que preparar o meu filho para esta vida é, acima de tudo, fazê-lo pensar de que esta vida sem Deus, esta vida com as minhas próprias forças, eu não vou a lado nenhum. E isso passa por demonstrações. É eu demonstrar ao meu filho que também tenho fraquezas, é eu pedir desculpa ao meu filho. Há pais que não pedem desculpa aos filhos, porque acham que são uma autoridade e, como autoridade, não devem pedir desculpa aos filhos. Vocês não estão a preparar os vossos filhos assim. Eu tenho que pedir desculpa ao meu filho. Tenho que dizer, olha, eu errei, o pai errou. Porque não é isso que diz a palavra de Deus. Chegar ao coração de um filho não é fácil, irmãos. É uma tarefa muito difícil. Mas torna-se mais fácil dando pequeninos passos no início. Tudo depois, o resto será muito mais facilitado na vida deles. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E eu prometo que durante muito tempo vocês não me vão ouvir outra vez. Não. Mas nunca esquecendo, irmãos, que o nosso corpo ele foi preparado para ser o templo do Espírito Santo. E preparar os nossos filhos para isso não é tarefa fácil. Mas não se esqueçam, esse é o objetivo do Senhor. O Senhor não criou as coisas assim, de ânimo leve. Depois as coisas vão acontecendo. Como a sociedade pinta este quadro. O teu filho, ele vai escolher se quer ser homem, se quer ser mulher, ou se quer ser uma coisa. Ele depois escolhe isso. A sociedade pinta, para quê? Para destruir as famílias. Irmãos, cuidado com isso. E é assim, nós temos que transmitir estes valores aos nossos filhos. À parte, na escola, quando eu tive reunião na escola com a professora da Raquel, há essa disciplina de cidadania e mais não sei das quantas que ensinam aos nossos filhos coisas menos boas. Ensinam coisas até, podem ensinar, aparentemente até há coisas inicialmente que são boas, mas há outras que depois que vêm daí que não são tão boas assim. O objetivo é precisamente diluir estes valores. E eu perguntei à professora se ela, de facto, qual era o programa que eles tinham para isso. E a própria professora desvalorizou. E a própria professora disse-me a mim, pois não, isto não é propriamente, não há assim, tanto é que eles durante um período tiveram 7 aulas. Não é nada assim, porque isso cabe aos pais. A professora disse-me a mim, cabe aos pais educar os filhos nesse sentido, de respeitar o próximo. Isso é a educação dos pais. A professora disse isso. É essa a nossa tarefa, irmãos. Não deixamos para a escola ou para a igreja a educação dos nossos filhos. A educação dos nossos filhos somos nós que a temos que dar segundo a palavra de Deus. Se for segundo a palavra de Deus, as coisas são mais fáceis, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Graças a Deus por aquilo que ouvimos e permita ao Senhor que tenhamos estado com ouvidos de ouvir. E para além de ouvintes, que acima de tudo sejamos praticantes. Para que de facto o Senhor abençoe os nossos lares, os nossos filhos, que o Senhor nos dê a sabedoria que precisamos para poder de facto educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos terminar. Senhor nosso Deus e Pai, de facto, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que Tu falasses. E Tu falaste. Falaste, Senhor, com toda a clareza, com toda a autoridade e nos mostraste, de facto, Senhor, claramente a nossa responsabilidade e o caminho a seguir. Pai amado, que Tu nos ajudes, que Tu nos dês sabedoria, Senhor, para sabermos educar os nossos filhos nos Teus caminhos. Abençoa, Senhor, os nossos filhos, ajuda-os.
e ajuda-nos, de facto, a nós como pais a sermos verdadeiros exemplos para eles. Pai amado, obrigado pelo teu servo. Continua, Senhor, a dar-lhe graça e sabedoria. Abençoa o seu lar, abençoa a sua família. Abençoa cada um de nós aqui, Senhor. Que tu reines nos nossos corações, que tu reines nos nossos lares, que tu, na verdade, Senhor, sejas visível no nosso lar. Continua a falar aos nossos corações, Senhor. E que, de facto, valorizemos aquilo que vem de ti e não aquilo que vem do homem. Senhor, ajuda-nos. É o que te pedimos no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.